O mercado financeiro elevou a estimativa para a inflação em 2024. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a projeção saiu de 4,55% para 4,59%. Com isso, a estimativa segue acima do teto da meta de inflação para esse ano, que era de 4,5%. Já a projeção para a Selic, aquela taxa mínima de juros, se manteve em 11,75%. Lembrando que nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para redefinir o patamar da taxa básica de juros, que, claro, deve subir. Eu pergunto a você, Luiz Augusto Durso, se a culpa não é do governo que está comandando a economia, a culpa é de quem? Do Corinthians? Claro que não. Eu queria morar no país em que o Guilherme descreve, e com todo o respeito à amizade que nós temos, mas é uma visão otimista às vezes demais. O país não vai tão bem, não vai muito bem nas questões econômicas. Tanto é que o ministro Haddad voltou atrás em sua viagem. Se esse tema não fosse delicado para o governo e estivesse tudo bem de ponto de vista econômico, ele faria sua viagem de maneira regular. Não foi, porque isso é um calcanhar de Aquiles num problema que se passa esse governo, que aumentou muito os gastos e criou, para tentar controlar, não criou redução de gasto, criou novas taxas. Você aí que compra nos aplicativos aí da Shein, Shopee, etc., AliExpress, vem a taxa na hora da compra. Por quê? Inovação desse governo que precisava arrecadar de alguma forma para fazer frente aos gastos. Eu sou totalmente contra. A gente precisa diminuir gasto e não taxar mais a população que já está pagando altos tributos em sua vida. E agora, esse pacote fiscal é anunciado, claro que a população espera a diminuição, fica feliz se realmente acontecer. Então, esperamos que o governo consiga apresentar e diminuir. Me informam aqui que o seu áudio não está naquele ponto, não está à altura do seu comentário. Então, tá bom. Então eu quero ouvir aqui o Henrique Kriegner, que enquanto o Guilherme Mendes falava, o cenário tá bom, as coisas estão caminhando, a culpa é da guerra da Ucrânia, que estourou agora, recentemente, ninguém tinha previsto para esse ano uma guerra da Rússia com a Ucrânia. A questão do Oriente Médio, sempre teve paz ali, agora que está começando a ter algum tumulto naquele mundo, pode ameaçar os pós-petrolíferos, a circulação de petróleo. Então, a culpa é do cenário macro. Eu adoro a esquerda, porque Mas não a culpa é do cenário macroeconômico cósmico na linha keynesiana e tal. Então eu queria que você, quando vem aqui o Leandro Ferreira, que é um grande economista, ele dá um nó na minha cabeça, eu falo, meu Deus, ele está conseguindo me convencer que é bom se endividar, que é bom gastar e que é bom arrecadar menos do que você gasta. Me explica, Henrique, com palavras mais simples para o espectador. Por que a inflação está subindo? Por que os juros estão subindo? Por que o dólar está disparando? Será que é porque o líder do governo e a presidente do partido do presidente disse que tem que gastar e ano eleitoral é para gastar mesmo, e depois o presidente disse que não tem pressa de falar em contenção de gastos? Será que isso pode explicar um pouco mais do que o imprevisível cenário macroeconômico mundial no mundo imaginário de Guilherme Mendes, que terá a palavra depois. Terá a palavra. Guilherme Mendes, claro, aqui é linha de frente, aqui se fala e se ouve, é frente a frente. Você vai falar depois. Agora, o Henrique Kriegner vai terminar de absorver as suas ideias lunáticas. Eu nem comecei, para falar a verdade, viu, Capês? Porque foi... Olha, é uma tradição aí, a gente vê a respeito desse governo e também daqueles que defendem o governo com unhas e dentes, porque é sempre o mesmo discurso. Eu não sabia, ou é estrutural, ou é terceirizado o problema. Nunca existe uma responsabilização de quem está ali e que precisa fazer. A gente está vivendo no país que se fecham 4 CNPJs por minuto. Não fechamos 4 contratos por minuto. Então, essa correlação aí que o Guilherme trouxe, ela não é 100%, embora ela tenha ali uma participação, ela não é 100% verdadeira. Não estão trocando CNPJ por carteira assinada de trabalho. Outra coisa também é que
mesmo que fosse dessa maneira, e não quer dizer necessariamente uma coisa positiva para a economia. As pessoas elas estão entrando, a gente está vendo aqui, um dos principais lugares ali que a gente está vendo muito dinheiro indo é na questão do auxílio-desemprego. E se a gente trouxer, então, políticas públicas e uma ênfase muito maior para evitar que pessoas sejam mandadas embora, diminuir a burocracia para fazer com que a contratação, ainda que garantindo o direito do trabalhador, possa ser mais flexibilizada, possa ser feito de um jeito muito mais eficaz. Eu acho que essa que é a grande questão que o governo não está disposto a conversar. E, quando a gente vê a questão do aumento da inflação nesse mês aqui, da expectativa, né, da projeção, a gente teve o aumento do IPCA justamente pelas questões climáticas e ambientais, e boa parcela disso ainda é reflexo das queimadas que nós tivemos. Então, o círculo, ele continua passando, inclusive, pela ineficiência do próprio governo federal. Aquilo que não só o que está sendo feito, que é a gastança, como aquilo que não foi feito, a negligência em cuidar de vários outros assuntos, também está cobrando o seu preço. Então, a gente manda inúmeros, que eu quero dizer, o governo brasileiro manda inúmeros recados negativos para o governo. De que não estamos com pressa de diminuir gastos, de que não estamos cuidando de questões estruturais de uma forma urgente o suficiente e que também não tem o alinhamento. Você vê a parte política do governo com a parte técnica, não se conversam muito bem, os desgastes aí que vão acontecendo, saindo na mídia vez após vez entre planejamento e fazenda também vai piorando a situação. Então o mercado está olhando com preocupação e o cidadão brasileiro também deveria ter essa mesma preocupação. Olha, meu querido Guilherme Mendes, que terá agora a palavra depois de ter sido tão contestado. Para Guilherme Mendes, o cenário da guerra Rússia-Ucrânia influenciou decisivamente na economia. Mas a própria Rússia, que está em guerra, cresceu 4% em 2024 na sua economia, um dos maiores crescimentos do PIB, e ela está fora do sistema SWIFT. Então, eu pergunto, se não influenciou lá, está influenciando cá? Não seria melhor a gente dizer, governo, está na hora de gastar menos, nós estamos avisando há 2 anos, gaste menos. Do contrário, não adianta fazer jogral de artistas para dizer que está tudo bem, porque eles não conseguem convencer a ninguém, a não ser a Lei Rouanet. Quero te ouvir. Não, Capês, mas em nenhum momento eu disse que está tudo bem. Eu disse que não está tão mal quanto vocês estão dizendo. A prova é que o próprio ministro Haddad ficou e vai anunciar um novo pacote, inclusive com uma proposta de emenda constitucional, já que nós vamos mexer, e é quando eu falo nós, o Estado brasileiro, em direitos garantidos como seguro-desemprego, como algum tipo de benefício e de programa social. E essas mudanças talvez requeiram a mudança legislativa, não é simplesmente o contingenciamento de gastos. Mas eu acho engraçado, Capês, porque quando a gente vê essa questão, eu me lembro no governo Lula 1 e 2, quando atingimos o pleno emprego, o grau de investimento e tudo mais, qual que era a justificativa? Não, o governo não fez nada, surfou na onda das commodities, pegou o vento favorável e agora está entregando esse resultado, mas não tem mérito nenhum. Isso tudo é o cenário externo. Era isso que se falava lá em 2012, em 2008. Depois, agora passam-se os anos, o governo novamente vem tentando fazer ajustes, tem um momento econômico difícil e aí o cenário interno não faz diferença. Então, ou seja, o chicote que bate em Chico não bate em Francisco. Parece a história que um amigo me contava. O Lula antigamente usava camisa e barba longa, camisa aberta. O que o povo falava? Uma vergonha, um desqualificado, sindicalista, envergonha o país. Aí ele foi, cortou a barba, começou a botar terninho, o pessoal vem e fala, tá vendo? Vendido, deslumbrado, agora está usando terno caro. Ou seja, ele não acerta nunca. Se acertar, o mérito é externo. Se errar, a culpa é dele. Ou seja, Haddad, continua trabalhando e toca o barco porque não tem o que fazer. Vocês nunca vão agradar. Ana Laura, agora o Guilherme Mendes muda o patamar do debate para a questão do vestuário, da moda. Não, da avaliação. Nós não estamos aqui falando se o presidente usa camisa ou terno. Acho que ele até deve usar terno, fica mais compatível, né, com a liturgia do cargo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não é questão de bater em Chico ou Francisco, está batendo na população mais carente. Porque, é claro, com o aumento da inflação, os preços sobem, as empresas não conseguem manter o nível salarial, aumenta o desemprego e quem acaba sofrendo é o povo. Só existe uma maneira de combater a inflação, pelo menos que eu conheço nos meus rudimentares conhecimentos de economia, Ana Laura, é você ter reservas cambiais suficientes para evitar uma disparada do dólar, e aí em contrapartida para conter o dólar, um aumento da taxa de juros, e para isso
precisa gastar racionalmente. Ana Laura, me explique por que se vazou o teto de gastos em 160%. Eu quero que você me explique, porque o Durso já vai falar e o Guilherme Mendes está louquinho para continuar polemizando, para trazendo aquele mundo imaginário de Guilherme Mendes. Vai. Bom, primeiro ponto, eu só quero dizer que o Capês ama me chamar de Ana Laura. Eu não chamo Ana, tá, gente? É só Laura mesmo, tá bom? Toda vez ele cismou com... Ficou! Mas, Capês, você é Laura pode. Porto. Você pode. É Laura Porto. Tá tudo bem. É Laura Porto. Uma das maiores juristas desse país. Tá uma advogada de alta credibilidade. Você tá falando da Ana Laura ou da Laura? Que é a Laura Porto. Vamos Porto. Deixa eu chamá-la de Ana Laura se eu errar. Você tá pode, certo? Meu O amigo. importante é o seguinte, a qualidade do debate. Ela aqui presente trazendo o seu brilho, tá certo? Seu lustro a esse programa, tá Muito certo? obrigada, melhor. E eu não vou mais chamar de Ana Laura. Pronto, desculpa, obrigada. Laura Porto. Porque eu conheço a Laura um tempão, mas sabe quando fica Ana Laura na cabeça? E tá tudo bem. Laura Porto, eu quero te ouvir. Eu já respondo por Ana também, não tem problema, gente. Isso é o menor dos problemas. E eu quero dizer que eu concordo, eu não discordo 100% do meu colega Guilherme, eu nem tenho gabarito para discordar 100% dele. Discordo. Não, jamais, eu Tem jamais faria isso. Mas eu acho que muitas questões, obviamente, guerras, questões internas, como o próprio Covid influenciou, tudo influencia assim na economia, é um fato. Mas dizer que o governo está justamente se juntando agora, se reestruturando, porque está tudo bem, eu acho que esse argumento é um pouco, aí não tem como concordar com o meu colega de bancada. Justamente o Haddad não foi viajar, também pelo fato dele não ter as reuniões confirmadas, né? Então, assim, já estamos economizando dinheiro num certo ponto aqui. Foi justamente para ficar e discutir o pacote fiscal e disseram exatamente o corte de gastos. Então, assim, se não fosse necessário essa discussão, se não fosse necessário cortar gastos, por que o governo estaria se unindo nessa semana justamente para falar sobre isso? Então, enfim, eu deixo esse ponto aqui de discordância do meu querido colega de bancada. Olha, o Guilherme Mendes chegou agora, o nosso querido Durso vai falar. Agora eu pergunto, tem onde cortar? Não tem gordura para você cortar? Olha só. Por que o governo não corta 50 bilhões, são 50 bilhões de reais de emenda parlamentar? Os deputados já elegeram seus prefeitos, tá? O Centrão elegeu todo mundo, o PT já foi um fracasso na reeleição de prefeitos na eleição, já está tudo certo. Corta agora, fecha o bocão do Congresso Nacional, corta esses 50 bilhões de reais. Prometeram, não sei se vingou ou não, falava-se em 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet. É gordura, querido. Em primeiro lugar, é economia. Tem necessidades básicas que antecedem essa. Então, por que não corta isso também? Por que não faz uma racionalização na administração pública? Por que não faz uma reforma administrativa, racionalizando os gastos? Aperta o cinto de todos os poderes. Judiciário também. Executivo, legislativo, diminui cargos em comissão. Tem gordura para cortar? É muito melhor do que ficar aumentando a arrecadação e penalizando a empresa quando as manchetes de jornais dizem nunca bateu um recorde, nunca antes visto, no número de recuperações judiciais de empresas. Sem empresa produzindo, o país não caminha adiante, não tem desenvolvimento econômico. Não adianta botar a culpa na guerra. O que mais tem nesse país é gordura para cortar. E eu não estou falando de questões físicas, estou falando do governo federal. Porque se você pensar em fundão eleitoral, cabide de emprego e tantos outros gastos desnecessários nesse país, a prova viva de que há gordura a se cortar é esse pacote fiscal, que a expectativa é cortar 50, 60 bilhões de reais. Se um pacote fiscal vindo de um governo que não coloca como prioridade, e isso é declarado, eles dizem que realmente com questões sociais, ações sociais, eles vão ajudar a população e isso gera gasto para o governo, sem dúvida nenhuma, isso é declarado. Um governo que não se consegue cortar facilmente com o pacote fiscal 50, 60 bilhões. Imagina se isso fosse prioridade desde o dia da eleição. Em vez de a gente aumentar o governo, tornar cada vez mais gordo o governo, ele mimar a população como se tivesse pegar um a um nas mãos, ele criar um ambiente de empreendedorismo, um ambiente com educação básica, um ambiente para que a população consiga gerar renda, ele não precisa entregar dinheiro na mão sem fazer com que aquele indivíduo consiga melhorar a sua situação. Então, tem formas que a gente vê no mundo inteiro que funcionam de maneira muito mais eficiente do que formas que a gente aplica há muito tempo nesse país.
o gasto que o governo cria, no final, volta para a própria população. De que adianta o governo ter todo esse tipo de medidas sociais se no fim vem as taxas e mais imposto? Não adianta nada, você vai pagar no fim, você vai pagar no arroz, você vai pagar na cesta básica, você vai pagar até em compras na internet. Basta ver o que aconteceu com as bets. O governo tinha a opção de liberar ou não. Optou por liberar para quê? Para taxar, para ter algum tipo de renda extra. E assim será. A gente vai viver sempre escravo de liberar coisas que talvez a sociedade nem queira, porque pode gerar uma renda extra de receita para o governo. Então, tem muita gordura para queimar, Capês, em todos os sentidos, hein? A gente pode falar em questão de saúde pública, mas vamos falar sobre o governo federal. Tem muita gordura para queimar e cortar, e esperamos que com esse pacote fiscal, com a lição que a sociedade dá ao falar, ô ministro da Economia, o que você está indo viajar, mesmo a título de representar o governo federal, ao invés de cuidar da prioridade absoluta, que seria agora a redução de gastos, porque a inflação está chegando alta, a taxa Selic de juros continua alta, as coisas não vão bem. Por isso que eu brinquei com o Guilherme que eu queria morar nesse país em que tudo está melhor do que nos parece. Porque a gente que sente na pele no dia a dia, a gente que vê o salário mínimo sendo consumido em mais de 50% no gasto básico da população, a gente vê que as coisas nesse país, e aí não estou nem imputando 100% a responsabilidade para o governo federal, mas tem sua responsabilidade, as coisas não vão bem. Henrique Kriegner, especialistas, os principais analistas econômicos apontam que a estratégia do governo para reduzir o déficit fiscal é aumento de arrecadação. E esse aumento de arrecadação, ele acaba refletindo algumas medidas tomadas em 2023, que foi o aumento da tributação do PIS/COFINS sobre os combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos, das chamadas offshores, mudanças na tributação dos incentivos concedidos pelos estados, volta da regra que favorece o governo em caso de empate no CARF, uma série de medidas que fragilizam o setor privado e aumentam o poder arrecadatório do governo. Nesse sentido, ao assim caminhar, se o governo continuar fazendo frente para satisfazer as exigências políticas do setor público, essas exigências políticas vão trazer um custo econômico para o país que vai refletir num custo social. E não adianta, o governo não fabrica dinheiro. Nós estamos vendo aqui, essas notas que ele fabrica refletem o estado da economia. Se a economia for fraca, quanto mais notas ele imprimir, menos essas notas vão valer. Isso se chama inflação. Você vê alguma saída? Eu gostaria que você fizesse agora uma fala com o comentário do Guilherme Mendes. Tem jeito de reduzir o déficit fiscal, a dívida pública, sem conter os gastos? Vamos nos inspirar nos Estados Unidos da América, que tem uma dívida fiscal de 35 trilhões de dólares e quase deu calote esse ano, a maior economia do mundo, que tem uma dívida de 150% do seu PIB. Eu queria que você falasse com um comentário sempre otimista, porque o otimismo é bom, o otimismo é importante. O otimismo irreal de Guilherme Mendes. Primeiro você. Não tem jeito, Capês. Não dá para fazer e não dá para ter esperança, e muito menos o otimismo aqui, se não tiver esse corte de gastos. Olha, por muito menos na história, quando a gente olha lá para trás, a gente tinha aqui no Brasil a época do quinto, né? Que a gente pagava o quinto aí para a coroa portuguesa. Hoje a gente paga muito mais do que um quinto dos rendimentos. E a gente já teve uma revolta lá atrás. Na Europa foi assim também. Quando todas as vezes que a corte cobrava muito para poder sustentar os seus luxos e todas as questões ali pessoais, a gente tinha ali o início de uma revolução. Vai chegar um momento que é insustentável, porque é óbvio que a gente não está vendo aí um pagamento das questões de estilo de vida e coisas do tipo, mas é um estilo de gestão insustentável, não se sustenta mais, não traz os resultados esperados e também o cidadão na ponta, ele se sente completamente quase que assim, a sua carteira está aberta, o dinheiro está saindo, ele entra do salário, sai, vai embora e ele não vê o retorno. Não vê o retorno em serviços de qualidade, não vê o retorno em maior seguridade social, ele não vê o retorno chegando para ele. Isso não é sustentável e vai levar até uma crise política. Isso aí a gente já viu acontecer antes no passado, aqui no Brasil e no passado não muito distante. E Capês, você trouxe essa fala dos especialistas, mas o próprio ministro da Fazenda, ele celebrou isso. Quando a gente bateu o recorde de arrecadação, a fala dele foi: as
pessoas estavam dizendo, não, isso são os impostos lá do Rio Grande do Sul que estavam atrasados, isso é, determinada fonte, aquela outra fonte. E o que ele disse foi, não, isso aqui é a respeito do aumento da base tributária, celebrando os impostos que foram ali, né, as medidas que foram adotadas para os hiper ricos, para os super ricos, na verdade, e as taxações que foram direcionadas a esse público e outras mudanças que foram feitas também. Então, é esse negócio de ter expectativa positiva, otimismo, sem ter o corte na carne ali, sem sofrer e não adianta, não vai acontecer, isso é ilusão. E a conta vem para depois. O Guilherme trouxe aqui dizendo que existe um descrédito automático em relação ao governo. Quando o governo tem algo positivo, louros da gestão anterior. Quando é errado, então ele assume a culpa, nunca vai agradar. A verdade é que uma boa gestão econômica, você pode ter alguns indicadores no momento, mas vai vir muito mais para depois. Então, quando a gente vê quais foram os resultados aí, a onda, né, criada depois dos governos do PT, crise econômica, uma questão de calamidade. Você vê a política econômica do governo Dilma e depois dos anos. Foi no governo Temer que o negócio começou a se recuperar um pouco mais. Então, não dá para ter otimismo, não.